bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos fazer a análise do tipo penal do homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. Nós vamos fazer aquela classificação inicial desse tipo penal, fazer algumas diferenciações, ele é um pouco longo, mas hoje nós vamos se limitar àquela classificação inicial. Nas próximas aulas nós vamos abordar outros conceitos, as modalidades mais a fundo, dolosa, homicídio qualificado, tá? Então hoje vamos limitar só a parte inicial do crime de homicídio. Primeiro aqui, o crime de homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode praticar o crime de homicídio. Vamos pegar, por exemplo, alguns crimes contra a administração pública. Alguns tipos penais exige-se que o sujeito ativo seja um funcionário público. Se essa pessoa que praticou o delito não for funcionário público, não é possível a prática desse delito contra a administração pública. Agora, diferentemente, o crime de homicídio previsto no caput, no artigo 121, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo, igualmente, pode ser qualquer pessoa. Em alguns delitos também existe uma figura especial de uma determinada pessoa para que aquele crime fique configurado. Se não houver essa pessoa específica como sujeito passivo, como vítima desse delito, esse crime não vai se configurar. O que não é o caso do homicídio. Então, o homicídio caput pode ser praticado por qualquer pessoa, sujeito ativo, como também no sujeito passivo, a vítima também pode ser qualquer pessoa. Não existe essa figura especial de uma pessoa especial. Terceiro ponto aqui, objeto jurídico. O que é o objeto jurídico? O que a lei visa proteger? Qual objeto jurídico? O que a lei visa proteger? A vida humana. Tá? Então, a vida humana é o objeto jurídico dessa lei, do crime de homicídio. Visa proteger a vida humana. Em terceiro, o quarto, item aqui, o objeto material. O que isso vai causar na prática? Qual é o objeto material? A pessoa que sofreu agressão. Ela é o objeto material, porque ela vai morrer. A gente vai ter ali um corpo, ou em alguns casos, nesse delito também admite a tentativa. Mas o objeto material, o efeito naturalístico disso é a pessoa que sofreu a agressão. Esse é o objeto material. Os elementos do tipo, por sua vez, são as palavras, os verbos e as palavras que compõem o tipo penal. No artigo 121 prevê assim, matar alguém. Bem simples, matar alguém. Então, o primeiro verbo núcleo do tipo é matar. O que vem a ser matar? Eliminar a vida. Hoje nós não vamos analisar isso, mas em uma outra aula a gente vai definir o que é a morte para esse tipo penal. E matar alguém, pessoa humana. Por exemplo, se alguém matar um cachorro, não vai responder por homicídio. Ele preencheu que matar, eliminar a vida, mas de alguém, que é uma pessoa humana, não um animal, certo? Então, para que ocorra o crime de homicídio, eu preciso matar, que significa eliminar a vida, e alguém, que é uma pessoa humana. Se eu eliminar um animal, não responderei pelo crime de homicídio, por exemplo. O elemento subjetivo é como esse delito pode ser praticado, se por meio do dolo ou por meio da culpa. Esse tipo penal abrange os dois elementos subjetivos, tanto o dolo como a culpa. Por exemplo, existem tipos penais que só admitem a prática daquele delito na modalidade dolosa. Se o agente pratica na modalidade culposa, ele não vai responder pelo delito. Certo? Então, o elemento subjetivo, o homicídio tanto pode ser praticado com dolo, com aquela intenção de matar alguém, como por culpa, quando alguém age com negligência, imperícia ou imprudência. A tentativa é admissível nesse caso? Sim, alguém pode tentar matar uma pessoa e não conseguir. Então ele vai responder pelo crime de homicídio na modalidade tentada. Então o crime de homicídio admite a tentativa. As espécies aqui, elas são importantes, que nós vamos diferenciar o elemento subjetivo em cada um dos parágrafos do artigo 121. O primeiro aqui é o dolo simples. Onde que ele está previsto? Artigo 121, caput. Tranquilo? O dolo com causa de diminuição
está previsto no artigo 121, parágrafo 1º. Nós vamos estudar essas modalidades, essas espécies, em uma outra aula específica, tá? Hoje nós vamos só dar uma pincelada. Já no parágrafo 2º, prevê o dolo qualificado, que nesse caso aqui o indivíduo vai responder pelo homicídio qualificado, motivo torpe, com emboscada, todo o homicídio qualificado ele está previsto no parágrafo 2º. Dolo com causa de aumento, né, está previsto no parágrafo 4º, parte final e parágrafo 6º. O indivíduo pratica homicídio doloso e ele vai ter também, no caso, uma causa de aumento, prevista na parte final do parágrafo 4º e no parágrafo 6º. Temos também a espécie culposa simples, artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo, normal. E temos, por último, o homicídio culposo com causa de aumento. Parágrafo 4º, primeira parte. Aqui o doloso com causa de aumento é o parágrafo 4º mais parte final. Aqui no culposo com causa de aumento já é o parágrafo 4º, primeira parte, não a parte final. O último ponto da nossa aula hoje é a questão do perdão judicial. Essa questão é muito interessante, por quê? Admite-se, no caso do homicídio, o perdão judicial, que o indivíduo não vai responder pelo crime e vai ocorrer a extinção da punibilidade. Mas para que ocorra a extinção da punibilidade, o homicídio tem que ser, apenas no caso de homicídio culposo, tá? Nosso primeiro ponto aqui então. O homicídio tem que ser culposo, tá? E o perdão judicial incidirá, no caso, se as consequências do crime atingirem o agente de forma tão contundente a ponto de ser desnecessária a aplicação de pena. Um exemplo para ficar claro para vocês, né? Primeiro, homicídio culposo e as consequências desse delito atingem de tal maneira o agente que é desnecessário aplicar uma pena ali. Vamos imaginar um pai que está saindo do estacionamento lá da sua residência e ele não vê que o filho dele está lá atrás brincando. Né? E ele, por culpa, não com intenção de matar o filho, mas avoado ali, não percebeu que o filho estava lá atrás, deu ré e atropelou o filho. O filho dele veio a morrer. Então ele praticou um homicídio culposo, tá? Ele não teve a intenção. E a consequência disso vai ser tão grave na vida dele que ele matou o próprio filho, que o direito penal que entende que é desnecessário aplicar uma pena além do que já aconteceu. Porque o agente já foi atingido de maneira tão grave que a pena ela não vai ter um objetivo final dela. Então aplica-se nesse caso o perdão judicial. Lembrando, perdão judicial, homicídio culposo e, no caso, se as consequências do crime atingiram a gente de forma tão contundente a ponto de ser desnecessária a aplicação de pena. E o que acontece com o perdão judicial? Acarreta a extinção da punibilidade. Tá? Essa foi uma uma aula introdutória sobre o crime de homicídio. Existem vários outros pontos que nós vamos abordar, mas em outras aulas. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.